Olá! Nosso estudo agora é de Marcos, capítulo 2. Como sempre, primeiro vamos orar. Pai Celestial, nós entramos agora diante da Tua presença como filhos do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê instrução deste capítulo. Nós pedimos que aquilo que for a verdade do Senhor seja absorvido pelas nossas mentes e pelo nosso coração. E que saibamos, ó Deus, entender a Tua verdade do seu jeito, sem doutrinas, sem distorções, sem enganos, mas a verdade do seu jeito, é assim que queremos aprender. Desde já te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco. Nós reconhecemos que a glória pertence ao Senhor, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos capítulo 2, a versão que eu uso da Bíblia é a NVT, mas vocês podem ficar à vontade para usar a versão que vocês tiverem, ok? Então, Marcos capítulo 2. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico em uma maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é uma blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam.
Vinho novo precisa de recipientes novos. Um sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo o cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, pessoal, neste capítulo, nós temos algumas lições importantes e que nos dão clareza, do porquê algumas coisas estão aqui escritas. Quando levam um paralítico até Jesus e Jesus fala: os seus pecados estão perdoados, no versículo 7, os mestres da lei, mais uma vez, vieram questionando, no coração deles questionaram. Isso é um desrespeito a Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Quem é esse para dizer que ele perdoa pecados? E aí Jesus prova para eles, diante dos olhos deles, que de fato ele tinha poder para perdoar os pecados. E aí no versículo 10 ele diz: eu lhes mostrarei que o Filho do Homem, toda vez que está falando sobre Jesus, tem autoridade para perdoar pecados. E aí a prova que ele dá diante dos mestres da lei é a cura daquele paralítico. Então Jesus fala: eu tenho poder para perdoar pecados, eu estou perdoando o pecado. E aí eles duvidam que Jesus tinha esse poder, porque só Deus tem esse poder. E aí Jesus cura na frente de todos o paralítico. E por que Jesus faz isso? Isso é uma prova, inclusive diante dos mestres da lei, que ele é Filho de Deus. Mas os mestres da lei, mesmo conhecendo as Escrituras, por isso chamavam mestres da lei, porque eles tinham conhecimento da palavra. Mas mesmo conhecendo, isso não é suficiente para transformar uma pessoa. Isso não é suficiente se a pessoa tiver um coração duro, um coração que não quer ser transformado, não quer obedecer a Deus, entende? Eles estavam com Jesus diante dos olhos deles. Jesus deu uma prova para eles de que ele tinha poder para perdoar pecados. Se ele tinha poder para perdoar pecados e só Deus perdoa pecados, Jesus estava mostrando diante dos olhos deles que ele é o Messias que deveria vir. Mas mesmo assim, nem com a prova, isso foi suficiente para que eles dobrassem seu coração diante do Senhor. Então, por que eu falo isso? Nós temos que ter um coração rendido ao Senhor. Nós devemos sim conhecer a palavra, porque como nós nos transformaremos se nós não conhecermos a verdade? Como nós vamos saber o que está errado nas nossas vidas se nós não conhecermos a verdade? Mas mais do que ler, mais do que só saber o que está escrito, nós devemos tirar as escamas dos nossos olhos, a resistência que há em nós para obedecer aquilo que o Senhor nos ensinar. Então, aquilo que você estudar na palavra, que você vir que precisa ser corrigido na sua vida, tome atitudes de mudança. Como nós já vimos, eu já falei várias vezes, você não é salvo pelas suas obras, porque você é bom, porque você é justo, porque você é correto. Isso não tem poder para te salvar, porque nada do que você fizesse seria suficiente para pagar o preço do tanto de pecado que você já cometeu, entendeu? A salvação é só por meio de Jesus. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas se você crê em Jesus, você tem que obedecer a Ele. Se você não obedece, na verdade é porque no fundo você não crê, entendeu? Então cada um deve julgar a si mesmo. Claro que ninguém fica perfeito da noite para o dia. Ninguém é perfeito, mas nós devemos, como eu já disse em vídeos anteriores,
e moldando as nossas vidas. Nós devemos ir sendo transformados pelo Senhor, para não nos deixarmos ser como os mestres da lei e fariseus, que tinham tanto conhecimento da palavra de Deus, mas não tinham prática. Tinham uma aparência boa, uma aparência religiosa, mas não criam porque não obedeciam de verdade. Entende? E aí, Jesus se senta à mesa com aqueles que eram considerados pessoas inferiores, porque eram consideradas pecadoras. Aí a Bíblia fala que Jesus se sentou à mesa com eles, com cobradores de impostos que eram vistas como pessoas desonestas, com pecadores, e os mestres da lei ficavam, os fariseus, né, e mestres da lei ficaram escandalizados. Como que Jesus se misturava com esse tipo de gente? E aí Jesus deixa claro qual que é a missão dele, e se a missão dele, ele é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja. Qual que é a missão da igreja? A nossa missão é levar a verdade aos doentes. Quantas e quantas vezes nós tornamos, né, a igreja um lugar de pregar só para convertidos, entendeu? E aí, os saudáveis, a Bíblia diz que eles não precisam de médico, quem está precisando são os doentes. Claro que nós devemos ir frequentar a igreja que pregue a palavra de Deus, não achismos, não achômetros, não distorções da palavra, não livros inspirados por Deus que não são a Bíblia, não versões atualizadas da Bíblia que não existem, tá? A Bíblia é o que está escrito. Fora dela, não tem respaldo, tá? Em Apocalipse nós vamos ver que Jesus deixa claro, né? Que está claro, Deus deixa claro, que aquele que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, os castigos que estão escritos na palavra vão ser acrescentados para essa pessoa. Então, o que nós temos de seguro é o que está na Bíblia. Fora da Bíblia, um livro foi inspirado, um profeta muito usado e tal. Gente, isso não é Bíblia. Então, não tem valor espiritual diante de Deus, tá? Tudo, qualquer revelação que for te dada que não está de acordo com a Bíblia, 100% de acordo, não veio de Deus, porque Deus não vai mudar a palavra dele, entendeu? Então tomem muito cuidado, tá? E aí eu quero deixar claro para vocês, Tati, mas a pessoa era muito usada, é uma pessoa que operou muitos milagres e tal. Gente, Deus já viu o futuro. A Bíblia diz que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus já viu o futuro. Então, para que ele acrescentar depois uma palavra através de um profeta muito usado ou através de qualquer pessoa, se ele já viu o futuro e ele deixou escrito em Apocalipse que se acrescentar qualquer coisa, leiam o último capítulo de Apocalipse e vocês vão ver isso, se acrescentar alguma coisa à palavra, os castigos que estão escritos na palavra vão ser acrescentados para a pessoa. Então não existe acrescentar mais coisa à palavra. Por isso você deve estudar a palavra e conhecer a palavra, ok? Então tomem muito cuidado. E aí, eu quero esclarecer para vocês a questão, né, de nós devermos, claro, frequentar a igreja, nós devemos, né? A Bíblia diz: sem lenha o fogo apaga. Então, se a gente não estiver sendo alimentado da palavra, o nosso fogo, né, que é a nossa fé, ela acaba se esfriando também. Então, nós devemos sim frequentar. Porém, a missão da igreja não é só pregar para os cristãos, é pregar para os que estão perdidos, entendeu? Para que eles se tornem também ovelhas que foram encontradas, sabe? E a igreja é um lugar de pessoas, na verdade, doentes. Por isso que a igreja é cheia de ex-traficante, ex-ladrão, ex-bandido, ex-adúltero, entendeu? Porque são pessoas que foram conduzidas ao arrependimento. Então tem que ter transformação. Quem está na igreja, ela tem que entender, todas as pessoas têm que entender que nós estamos lá
porque nós estamos sendo gradativamente transformados, entendeu? Nós não estamos lá porque nós somos perfeitos, nós somos, né, assim, os maravilhosos. Nós estamos lá porque nós precisamos de transformação e nós estamos lá porque nós somos corpo da cabeça, que é Jesus, entendeu? E aí, Jesus fala, né, sobre a questão do jejum. Algumas pessoas falam assim, não precisa de jejum por causa dessa passagem do 19 ao 22. Jesus está dizendo que enquanto ele estava ali, não precisava do jejum. Por quê? Porque não existia motivo de se entristecer, já que ele estava presente, entendeu? O jejum é uma forma de nós diminuirmos, né, a nossa carne para fortalecer o nosso espírito e assim entrarmos mais em comunhão com o Senhor. Se Jesus estava presente, para que eles iam jejuar? É isso que Jesus fala sobre enquanto o noivo representa ele, está com eles, para que eles vão jejuar? Mas olha o que Jesus diz no versículo 20: um dia, porém, o noivo lhe será tirado, quando Jesus morresse, e então jejuarão. Então o jejum continua valendo, entendeu? E aí no versículo 21, Jesus fala: não se pega pano novo e coloca em roupa velha, porque vai se rasgar. Nem se pega um vinho novo e se coloca em odres velhos, porque o odre é um recipiente. Esse recipiente não ia conseguir suportar o vinho novo, porque ele fermenta, e ao fermentar ele ia estourar o vaso. O que isso está representando? Isso está representando que o que Jesus veio trazer de ensinamento não se encaixava nas doutrinas religiosas rígidas que estavam sendo apregoadas pelos mestres da lei e fariseus, entendeu? E aí, por isso que Jesus fala que aquilo que ele está trazendo é uma roupa nova, é um vinho novo, é um ensinamento que não se encaixaria naquelas doutrinas rígidas deles, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos estudar o capítulo 3 de Marcos, certo? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.